Começa agora pela Rádio Transcendental. Programa Universo Holístico. Produção e apresentação: Sandra Costa, professora e terapeuta holística do Zion Cursos e Terapias. Rádio Transcendental, a mais holística das rádios. www.radiotranscendental.com.br. Olá, ouvintes da Rádio Transcendental. Meu nome é Sandra Costa, sou terapeuta holística no Zion Cursos e Terapias e quero agradecer a sua audiência no programa Universo Holístico. O programa Universo Holístico abordará diversos temas como cuidados com a saúde, cromoterapia, astrologia, chakras, tarô, técnicas vibracionais, terapia floral, entre outros. Como hoje é a última quinta-feira do mês, temos um convidado super especial, o querido Fabiano Guedes. Fabiano, seja bem-vindo. É um prazer te receber neste universo holístico. Quero pedir que você se apresente para os nossos ouvintes, dizendo quem você é. Oi, Sandra. O prazer é meu de estar aqui com você para poder participar dessa entrevista e passar um pouco do conhecimento das abelhas para a natureza e para os seres humanos também, né? Então, a minha história com a apicultura começou há 23 anos atrás. Né? Sou apicultor, formado em 1995, no curso de técnicas agrícolas em Itatiaia, que é interior do Rio de Janeiro. Iniciei a criação dos trabalhos com as abelhas em 1993, no primeiro ano do ensino médio mesmo, porque a gente tinha a disciplina de apicultura e já com essa disciplina eu descobri que havia um enxame de abelhas no telhado da minha casa. Eu morava junto com os meus pais, com as minhas irmãs, então eu resolvi resgatar esse enxame de abelhas que estava no telhado, que foi um dos maiores que eu já tirei na minha vida, e resolvi levar para a fazenda de um amigo, e nós resolvemos montar uma sociedade para criar abelhas juntos, né, na fazenda da avó dele. Começamos a criar as abelhas e eu estou até hoje, né, com as abelhas, trabalhando nesse ramo da apicultura. Então você é apicultor, essa é a sua especialidade, além de biólogo, é apicultor. Sim, sou apicultor também, né? Além de apicultor, educador na área da apicultura. Trabalho com resgate de abelhas em áreas urbanas, rurais, e também trabalho com apiterapia, tratamento de doenças com os produtos das abelhas, e principalmente com a essência da abelha, né? Então, há 11 anos de apicultura em Resende, né, que é a minha cidade onde eu nasci, interior do Rio, e há 12 anos aqui em São Paulo, né? Em São Paulo, eu terminei o curso de licenciatura em Biologia em 2009, depois o curso de Biologia eu iniciei na especialização em apiterapia e terminei em 2012, esse curso foi feito em Itapetininga, interior de São Paulo. E depois do curso de apiterapia, eu iniciei o curso de pós-graduação em apicultura e terminei em 2015 na Unital, interior de São Paulo. Então eu já atuo nessas três áreas: educação, resgate de abelhas e apiterapia. E você pode falar um pouquinho mais como é que funciona a apiterapia, só para as pessoas entenderem? A apiterapia é uma terapia holística, né, que a gente estuda o corpo humano como um todo e através dos pontos meridianos do corpo, como é usado na acupuntura, a gente pode usar a essência da abelha, que muita gente conhece como o veneno da abelha. Na verdade, o apiterapeuta ele chama de essência para
primeiro porque não é um veneno na verdade, né? E segundo porque você, falando veneno, você cria uma resistência já no paciente, né? Que não, já vai criar um bloqueio ali, né, na hora de fazer o tratamento. Então a gente usa o termo essência, né, que na verdade é uma essência mesmo. Então, além da essência das abelhas nos pontos meridianos ou no ponto da dor, a gente usa também os outros produtos das abelhas, que é a geleia real, o pólen, o mel, a própolis, a cera e a própria abelha. Que interessante. E com relação a esse seu trabalho para resgatar os enxames, é só enxames de abelha que você resgata da natureza, se a pessoa tem na casa dela? Como é um serviço que era para ser resolvido nas áreas urbanas, né, pelas prefeituras ou subprefeituras, através do Centro de Controle de Zoonoses ou Defesa Civil. Então, como eles acabam não fazendo muitos casos, né, que precisam ser resolvidos, o apicultor acaba resolvendo esses casos para as pessoas. E muita gente desconhece o que é abelha, o que é marimbondo, o que é vespa. Então o apicultor chega no local, se depara com a situação e vê que é outro tipo de inseto, além da abelha, ele acaba resolvendo também. Então a gente encontra, além da abelha, vespas, marimbondos. Às vezes as pessoas perguntam se a gente resolve problema de pombo e morcego também. Mas a gente acaba resolvendo só esses 3 insetos mesmo, vespa, marimbondos e abelhas principalmente. Que interessante. Você falou que você também trabalha com educação ambiental nessa questão da cultura das abelhas. Aonde você faz esse trabalho? Isso. Na verdade, eu vim para São Paulo. O objetivo foi vir trabalhar na Cidade das Abelhas, que é um parque ecológico, cultural e de lazer que existe no interior de São Paulo, que é na cidade de Cotia, né, mas a entrada é por Embu das Artes, né, mas é distrito de Cotia. Mas você entra por Embu e é um parque que já existe há 37 anos, vai fazer 37 anos agora, e a gente recebe lá grupos de escolas, grupos de terceira idade, escoteiros, escolas desde o infantil até universitários, né? Grupos de pesquisas também. E na Cidade das Abelhas também, aos finais de semana, a gente recebe muitas famílias interessadas em conhecer as abelhas e os produtos, saber a importância dela para a natureza, né? E eles buscam também o lazer, né? Porque tem a parte do lazer que tem os brinquedos tematizados de abelhas também. Então é um local que une a teoria cultural e tem um parque de lazer tematizado, onde a pessoa ela assimila melhor o que ela aprendeu na teoria no lazer, né? Então, na pedagogia a gente estuda muito isso, que você unindo o lazer à teoria, o indivíduo vai assimilar melhor o que ele aprendeu. Entendi. Né? O que as pessoas mais buscam quando elas vão lá na Cidade das Abelhas? Quais as informações que elas estão atrás? Bom, na verdade, a pessoa que vai até a Cidade das Abelhas, a maior parte dos visitantes, do turista, a gente chama de ecoturista. O ecoturista é aquele que está interessado em buscar cultura, aprendizado, né? Ele não se importa de pegar uma estrada de chão, se bem que agora está tudo asfaltado até lá, né? Mas ele não se importa em pagar para aprender ou para ter um lazer também, né? No decorrer do dia. Então esse é o ecoturista que a gente classifica. Então ele busca conhecimento. Lá a gente passa para o ecoturista a importância das abelhas para o meio ambiente, como escapar de um enxame quando ele está se defendendo, porque o médico não recomenda mel para criança abaixo de 2 anos, teste químico que você pode fazer em casa para descobrir se o mel é puro, os melhores horários do dia para comer mel e queimar calorias, né? Como nasce uma abelha rainha, e outras dúvidas mais, né, que os ecoturistas têm, que a gente procura tirar, né, e
esclarecer, né, durante um monitoramento que dura mais ou menos 45 minutos a 1h30, dependendo do interesse do grupo, né. Quanto menor o grupo, mais fácil de aprender, né, mais fácil de passar as informações. E quanto maior o grupo, né, fica mais concorrido, né, porque todo mundo quer perguntar, quer participar, mas é importante. Para mim é indiferente se tem uma pessoa para fazer a explanação ou se tem 50 pessoas, a palestra vai ser a mesma, a explicação vai ser a mesma. E você pode então agora auxiliar aqui os ouvintes e contar um pouquinho dessas coisas para a gente também, falando um pouquinho mais a respeito das abelhas, para que a gente possa entender esse universo. Sim. E a importância dele? Claro. Na verdade, aqui nas Américas, né, muito tempo atrás a gente só tinha abelhas sem ferrão, né? Não sabia disso. As abelhas sem ferrão, elas existem. Elas têm um ferrão atrofiado, na verdade, só que elas não utilizam para se defender. Então a gente chama de abelha sem ferrão, ou abelha indígena, ou abelha nativa. Então as abelhas das Américas, há mais de 600 anos atrás, eram todas sem ferrão. Algumas espécies de bombos, né, tipo a mamangava, que tem ferrão, mas é uma abelha solitária, né, já tinha aqui nas Américas antes, mas assim, a abelha que vive em sociedade, a gente só tinha sem ferrão. E as abelhas com ferrão, que é a abelha apis mellífica, que a gente mais conhece, que vê nas padarias, casas de doces, né, essa abelha foi introduzida no Brasil. Veio da onde? Elas foram trazidas da Europa para cá, na época da colonização. Elas vieram em navios, né, trazidas para produção de cera, porque na época não tinha parafina ainda, e eles precisavam da cera da abelha, né, que derrete-se o favo e produz a cera, e então com essa cera eles utilizavam para produzir vela, para realizar missa, catequizar os índios, né? Então na época da colonização eles precisaram trazer as abelhas com ferrão de Portugal, da Alemanha, para derreter o favo e fazer a cera para produzir a vela, para a realização de missas. E outro problema também é que o mel das abelhas nativas sem ferrão, ele é um mel fermentado, e o europeu, sempre acostumado a consumir muito mel, ele não se deu muito bem com esse mel, porque se você consumir muito mel da abelha sem ferrão, você pode ficar um pouco tonto, né? Um pouco bêbado. Então eles tiveram que trazer as abelhas com ferrão da Europa também para a produção de mel logo depois. Então começaram a trazer abelhas da Itália para a produção de mel por causa do consumo dos europeus que estavam vindo para cá. Eles queriam continuar o consumo deles, né? Então, só para ter uma ideia, a média de consumo de mel do brasileiro hoje é de 100 gramas por pessoa por ano. Na Europa é de 7 quilos por pessoa por ano. Então o europeu tem o costume de consumir muito mel. Então por isso trouxeram as abelhas para cá, para a produção de mel também. Mas primeiramente foi para a produção de cera, né? Hoje, além da vela, com a cera da abelha, dá para se produzir sabonete, creme, verniz, tinta, massinha de modelar colorida para as crianças na escola, porque ela não é tóxica, né? A cera da abelha é natural, então não contamina a criança, não intoxica a criança. Usa-se também como, da mesma forma que usa parafina para passar numa prancha para não poluir o mar, pode usar a cera da abelha também. O surfista, né, usa. E também para fazer o cone chinês, né? Que é o cone que a cera ela tem ação anti-inflamatória, né? Então você pode usar o cone chinês com a cera da abelha para poder fazer a limpeza da área oca aqui no crânio, né? Sinusite, rinite, otite, labirintite, vários outros casos, né? Como na Europa, você chega numa farmácia, na Itália, por exemplo, e você pode adquirir o cone chinês à base de cera de abelhas. Então a cera é utilizada para muita coisa, além da vela, né? Nossa, muitas coisas que a gente nem imagina, né? Eu, por exemplo, não sabia de metade disso que você está falando. Então, além da cera, a abelha produz o mel, né? Que é o que todo mundo conhece. E
Ela é a abelha é o único animal que produz o mel? Sim, na verdade não se descobriu outro animal até hoje que tivesse um papo melífico que conseguisse transformar o néctar da flor química e fisicamente em mel. Então, até hoje, só a abelha que produz o mel. Então, só pode ser chamado de mel esse produto produzido pelas abelhas. Quando você vê escrito num pote de mel, mel de abelha, eu acho que a gente pode comparar aí com aquelas frases, né? Entrar para dentro, sair para fora. Não é errado, mas fica meio estranho, né? Redundante. Fica meio redundante. Então, por exemplo, você fala mel de abelha, é óbvio que é da abelha, né? Só a abelha consegue produzir o mel. Tá. E como é que a gente sabe se o mel é puro ou não? Então, na verdade, só através de teste químico. Essas histórias de bolha que sobe devagar dentro do pote, né? Ou você molhar um fósforo no mel e se ele acender porque o mel é puro, depois de ser molhado no mel, nada disso é comprovado cientificamente. Então, só através do teste químico. A USP tem um manual de análise de mel, tem 5 formas químicas de você poder fazer em casa e saber se o seu mel é puro. Eu posso citar uma delas aqui, que é com o iodo. Você pode pegar uma colher de mel e pingar 3 gotas de iodo a 2%. Esse iodo que compra na farmácia? Isso, esse iodo que compra na farmácia. Algumas farmácias, eu acho que não vendem mais o iodo, não comercializam assim. Mas em outras você pode conseguir. Então, o iodo a 2%, em contato com alimento que tem amido, ele deixa o alimento preto, porque ele reage com o amido. Tipo batata, maisena, pão, biscoito. O mel não tem amido. Então, você separa uma colher do mel que você comprou, pinga 3 gotas de iodo e mistura. Na hora ele vai ficar preto se o mel for adulterado. Quando o mel é adulterado com corante, água, açúcar, essência de mel artificial, ele cria o amido. Então você pinga o iodo em uma colher de mel. Se ele ficar preto é porque ele é adulterado. Então, como é comprovado pela USP cientificamente, tem um manual, você encontra na USP, na própria USP, você pode levar de volta onde você comprou esse pote de mel, pedir o dinheiro de volta ou pedir para trocar de marca. Se ele não ficar preto, é porque ele é puro. Mas além da pureza, ainda tem a qualidade do mel, que através do rótulo do mel, que tem o número do CIF, que é o registro do apicultor no Ministério da Agricultura, através do número do registro do apicultor, você vai entrar no site do Ministério da Agricultura e fazer uma pesquisa para saber se esse mel tem qualidade de higiene. Como que você vai saber? No rótulo, onde tem o número do registro do apicultor, tem os dados do apicultor ali no cantinho do rótulo que está escrito entreposto de mel e cera de abelhas. Então lá no site, na hora de pesquisar, na ficha do apicultor também tem que estar escrita a mesma informação, entreposto de mel e cera de abelhas. Se tiver escrito laticínios, abatedouro ou alimento em conserva, se o apicultor tiver recebido esse selo, esse registro para trabalhar com leite, com carne de vaca, ou com um alimento em conserva, então quer dizer que esse mel está sendo manipulado em sala imprópria. Até o material de limpeza de uma sala de leite é diferente de uma sala de mel. Então não pode ser comercializado com outro registro, outro tipo de registro. Só entreposto de mel ou cera de abelhas. Então você não compra esse mel que não bate, né, com o registro. E no site a gente consegue essa informação? No site do Ministério da Agricultura você consegue essa informação do CIF. Ah, que interessante. E você pode falar como é que o mel é embalado? Porque tem muita gente que reutiliza, né, a embalagem, o vidro que o mel veio. Isso a gente pode fazer? Não pode reutilizar uma embalagem para armazenar o mel, para ser comercializado, nem uma embalagem reciclada. Né? Geralmente as embalagens coloridas são recicladas. E para mel tem que ser uma embalagem virgem. E geralmente a gente comercializa, né, para os apicultores embalarem o seu mel. É uma embalagem de plástico de polietileno virgem, transparente. Né? Ou potes de vidro, próprios para mel também, de boca larga, para poder ser feita a esterilização antes de colocar o produto ali. Então, nunca uma garrafa de boca curta de vidro, uma garrafa que foi reutilizada, né, porque não tem como esterilizar antes de colocar o mel.
Então nada de comprar esse mel no meio da estrada, na garrafa, né? No meio da estrada, ou essas pessoas que passam na rua vendendo, né, dizem que o mel está vindo de Minas, que eles são mineiros, aí ficam na porta de banco de pagamento, né, oferecendo esse produto sem rótulo, no sol, né, ali a mais de 30 graus, 35 graus de calor, né? Então, além do armazenamento que está incorreto, né? Ele não tem rótulo, não tem como você recorrer se der um problema de saúde. 99% desses produtos já foi comprovado que é adulterado ou falso, né? Então, ainda tem a falta de higiene da garrafa, né? Que ele pode contaminar o mel. E outro problema ainda é que se esse produto cristalizar dentro da garrafa, você vai ter que aquecer para tirar, né? Então, todo mel puro, ele cristaliza. Se por mais que seja puro esse produto da garrafa, se ele cristalizar, você vai ter que aquecer para tirar da garrafa. Quando você aquece o mel, você cria um ácido nele que chama HMF, hidroximetilfurfural, e naturalmente você vai guardar esse mel de novo. Quando você for pegar, vai estar cristalizado de novo. Se você aquecer pela segunda vez, você vai tornar esse ácido tóxico, cancerígeno. Então o ideal é não reaquecer mel, né? Então tem que comprar uma quantidade que você vai utilizar. Isso, de preferência, né? Ou se ele cristalizar, consumir ele cristalizado mesmo, né? A maior especialista em mel no mundo é a abelha. A abelha não coloca o mel em banho-maria, não coloca o mel no sol para descristalizar, não coloca o mel no micro-ondas. Ela usa o mel cristalizado mesmo. Então a gente tem que fazer igual a elas. Guardar o mel no escuro, fora do alcance de luz e de calor, de 30 a 36 graus. Né? Se ele cristalizar, consumir ele cristalizado mesmo. Que interessante. E você indicaria um local onde as pessoas possam comprar o mel de boa procedência, de boa qualidade? Sim, em associações de apicultores, ou na Cidade das Abelhas, que é um apiário dentro de São Paulo praticamente. Eles também têm um quiosque dentro do Shopping Butantã, na Francisco Morato. E outras lojas de apicultores conhecidas também, né? Onde você possa ter acesso até o apiário, conhecer o trabalho do apicultor, a sala do mel, saber se ele trabalha com higiene, qualidade, né? Ou também através de farmácias de manipulação, homeopatia, geralmente trabalham com marcas boas de mel, né? E fazer a pesquisa, né, através do rótulo. Além de tudo isso, né, de procurar uma fonte boa, fazer a pesquisa. Agora, só para dar um exemplozinho, por exemplo, na minha casa eu não coloco açúcar, né? Só entra mel para adoçar os alimentos. Então, na culinária eu uso mel. O mel pode ser aquecido na culinária, mas aquecer o mesmo mel várias vezes, não. Só para concluir, né, o que eu estava falando antes. Então, dá um exemplo de como a gente pode fazer isso então na culinária, aquecer o mel sem ser aquecer para reutilizar várias vezes. Então vai fazer um doce, por exemplo, substitui o açúcar pelo mel. Isso, você vai adoçar um chá quente, um café quente, vai fazer um bolo, um pão de mel, vai ter que aquecer. Em alguns casos você precisa colocar o mel antes do aquecimento, não tem problema. Agora você pegar o mesmo mel e aquecer mais de uma vez, guardar e aquecer, guardar e aquecer, você pode tornar esse ácido cada vez mais tóxico, né, o HMF. Entendi. Então procure um lugar, né, de boa procedência do mel. Aqui em São Paulo a gente tem a Pacame, Associação de Apicultores, que fica no Parque da Água Branca, que você pode também adquirir o mel de boa procedência. Tá. E qualquer pessoa pode consumir o mel? Existe alguma contraindicação? Sim. Na verdade, o mel é um alimento que ele é embalado, e algumas embalagens ele fica a vácuo, né, sem oxigênio. E ele tem um pouco de umidade. Então, todo alimento que tem um pouco de umidade, que vai para uma embalagem sem oxigênio, ele corre o risco de ter a toxina da bactéria do botulismo. A bactéria Clostridium botulium, quando ela está nesse ambiente sem oxigênio, com um pouco de água, ela consegue se reproduzir. E ela se reproduzindo, ela libera uma toxina que é perigosa, uma toxina que paralisa os músculos do corpo, e principalmente do pulmão. Então,
pulmão é vital, né? Então, às vezes não dá tempo de descobrir que é botulismo e pode levar a óbito. Então, como é muito perigosa essa toxina, o mel e outros produtos enlatados não são recomendados para crianças até 2 anos, ou adulto, né, que tomou muito antibiótico, afetou a flora intestinal, alguém que operou o intestino, precisa esperar também reformular a flora intestinal para poder comer alimentos enlatados. Essa bactéria, na verdade, ela se encontra em todos os lugares, principalmente no solo. Mas ela está no arroz, no feijão, na alface, em cima de uma mesa, né? Só que é o esporo, somente o esporo. Agora, se ele vai para dentro de um pote de alimentos sem oxigênio, que ocorre o perigo dela liberar toxina quando ela se reproduz. O médico, ele conhece a flora intestinal de uma criança que ele acompanha desde o pré-natal. Né? Então ele acompanha a criança, acompanha a mãe, depois a criança nasce, ele sabe quando ela começou a comer papinha, começou a formar a flora intestinal, então ele vai poder recomendar com 8 meses, ou 1 ano, ou 2 anos. Como eu, numa palestra, onde tem várias mães, várias crianças, eu não conheço a criança, a flora intestinal, eu recomendo só a partir de 2 anos. Entendi. Caros ouvintes, vou pedir para vocês ficarem aí na expectativa, porque nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e rapidamente voltaremos com o programa Universo Holístico e mais informações com o Fabiano Guedes a respeito das abelhas. Seguimos apresentando pela Rádio Transcendental. Programa Universo Holístico. Produção e apresentação: Sandra Costa, professora e terapeuta holística do Zion, cursos e terapias. Rádio Transcendental, a mais holística das rádios. www.radiotranscendental.com.br. Voltamos a apresentar o programa Universo Holístico. Eu agradeço a sua audiência. Hoje nós estamos aqui conversando com o Fabiano Guedes a respeito das abelhas. Fabiano, fala pra gente, há quanto tempo as abelhas existem? Bom, Sandra, a abelha é um himenóptero, né, parente das formigas e de outros insetos e artrópodes. Então, fóssil de himenópteros a gente tem desde 390 milhões de anos. E de abelha mesmo, de 80 milhões de anos para cá. Né? Então, a gente calcula que a abelha era solitária e depois ela... solitária e carnívora, né? Comia outros insetos. E depois ela se tornou... algumas espécies, né, se tornaram... tornaram o trabalho delas em grupo, né, e buscar alimentos em plantas. De 80 milhões de anos para cá, então, plantas e abelhas desenvolveram um sincronismo de trabalho perfeito, né, de polinização. E com isso, hoje em dia, a gente tem a produção de alimentos, né, muito rico de frutas, sementes, por causa desse desenvolvimento, desse sincronismo de abelha e plantas. Então, de 80 milhões de anos para cá, né, as abelhas vêm se desenvolvendo, algumas espécies já se extinguiram e outras ainda perpetuam até hoje. Né? E nós temos cerca de quantas espécies existentes atualmente? Já foram catalogadas 22 mil espécies de abelhas no mundo inteiro. Só um padre brasileiro, baiano, padre Mouri, ele conseguiu catalogar 11 mil espécies de abelhas. A metade, né, das catalogadas até hoje. Entendi. E a gente sabe que a Apis é o tipo que é mais conhecida. Você pode falar um pouquinho a respeito? A abelha Apis ela é mais conhecida por causa dos filmes, né, de Hollywood. Os filmes de abelhas assassinas, que na verdade elas não são assassinas, elas só se defendem, né? E por causa também da produção de mel, que é o que
é a renda, né, do apicultor, e pelo fato também da abelha polinizar culturas, né? A polinização de culturas pelas abelhas apis movimenta a economia de vários países da Europa e principalmente dos Estados Unidos. Então, ela é uma abelha mais conhecida por causa disso, por causa dos filmes, por causa da produção de mel e por causa das polinizações de culturas. Aqui no Brasil também ela é a abelha que mais existe? Isso, por incrível que pareça, ela não é uma abelha nativa daqui, ela foi introduzida aqui na época da colonização, mas ela é muito conhecida também por causa dos filmes, por ser muito vista em padaria, né, buscando alimento doce. Então, se conhece mais ela também, a abelha apis. Tá. Como é que funciona essa colonização das abelhas? Assim, como é que elas vão se polinizando? Essa polinização das abelhas, como é que ela faz? Conta um pouquinho pra gente, para quem não sabe, como é que funciona. Bom, a polinização ela ocorre através da necessidade da abelha na busca de alimentos, né? Então cada abelha tem uma morfologia, um tamanho diferente, né? Ou pelo no corpo também, que vai ajudar nessa polinização da flor. Então às vezes tem uma abelha certa para cada flor, né? Tipo a mamangava, que consegue polinizar a flor do maracujá. É a melhor abelha que tem para polinizar a flor do maracujá. Então, sem a mamangava, a produção de maracujá tem que ser feita pela mão do homem, com cotonete. Então, isso encarece muito o fruto, né? Então, a abelha, ela vai a gente tem as plantas, né, que tem flores masculinas, outras que tem plantas femininas. Às vezes tem flores que tem os dois sexos, né? Ela se autofecunda. E para tudo isso a gente precisa, às vezes, de um polinizador ou algum outro animal, tipo beija-flor, borboleta, né? A água da chuva, o vento, o morcego, o esquilo. Mas o animal principal na polinização, que consegue fazer mais perfeita a polinização, são as abelhas. Muito interessante isso. E existe alguma coisa que pode acarretar a poluição, o desmatamento? Isso pode afetar na polinização das abelhas e até mesmo no desenvolvimento da própria abelha? Sim. O desmatamento, eu acho que é o maior vilão para o sumiço das abelhas, das espécies que a gente tem, porque muitas abelhas dependem de plantas específicas para construir sua casa, sua nidificação, né? Então, ela não consegue fazer a casa dela em outro tipo de madeira, outro tipo de árvore. Então, ela acaba se extinguindo. Então, muitas espécies de abelhas estão entrando em extinção por causa disso, por causa da poluição também, agrotóxicos, né? Então, isso pode acarretar um grande problema na produção de alimentos no mundo inteiro, né? Porque a abelha, acabei não concluindo, quando você perguntou sobre a polinização, ela pega o pólen na planta masculina, leva para a planta feminina, acontece a fecundação, que nasce o fruto, que dá a semente. A semente alimenta a vaca, que dá o leite e a carne, a galinha que dá o ovo, né? Então, só como exemplo, né? Então, sem as abelhas a gente não tem fruta, não tem semente, não tem os outros alimentos. Então, a espécie humana pode passar um sério problema daqui a alguns poucos anos, se o desmatamento e a poluição continuar no ritmo que está, né? Então a gente calcula aí mais ou menos uns 10 anos para um problema sério na produção de alimentos. Isso é uma hipótese, pode ser que aconteça o contrário, mas pelo que a gente tem de estudos hoje, né, pode se causar um problema sério o sumiço das abelhas, né, através desses. Então esse é um risco que existe mesmo, a extinção das abelhas pode acontecer por conta do homem acabar com a natureza. Pode acontecer, ele tira o habitat dela, né, então ele pode sofrer depois com a produção de alimentos. Que interessante. E como é que a gente faz se por um acaso chegar um enxame de abelhas na nossa casa, tiver lá uma colmeia, começar um criadouro de abelhas? O que a gente deve fazer? Então, além do desmatamento, a gente tem esses problemas também, né, dos animais virem para a cidade, né, porque alguns animais que vêm para a cidade se adaptam bem e começam a virar pragas, né, como a gente tem aí agora o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, temos também o escorpião,
né? A abelha também não dá para conviver com um enxame de abelhas de 60 mil, 100 mil abelhas em casa, né? Então é um problema sério. Então, geralmente na primavera e no verão, esses enxames eles se dividem e chegam na nossa casa e pegam a gente desprevenido. Então o que eu oriento é isolar a área onde o enxame se instalou, não tentar mexer, fazer nada sem técnica, sem conhecimento, porque você pode irritar as abelhas, picar quem está passando na rua, picar um vizinho, pode até matar alguém. Então você chama um órgão da prefeitura, com técnica, ou um apicultor que vai resgatar essas abelhas vivas e levar para uma área rural. Então, nada de colocar a mão na massa, né? Não. Chama alguém especializado. Isso. E qual é a distância para se criar umas abelhas? A gente pode criar abelha dentro de casa? Não, a abelha com ferrão tem uma lei que proíbe ser criada na área urbana por esse fato dela oferecer risco, né? Então, por exemplo, o apicultor, quando ele vai na sua casa resgatar um enxame de abelhas, ele vai levá-la para mais de 500 metros de distância da área urbana, de uma estrada, de uma escola ou da casa do vizinho. Aí sim ele pode criar as abelhas dele. O mínimo são 500 metros de distância, para não ocorrer risco. Entendi. E qual a quantidade de mel que uma colmeia é capaz de produzir? Uma colmeia chega a produzir aqui no Sudeste, que é uma área úmida, chove muito, né, um pouco fria, clima subtropical, ela chega a produzir de 30 a 50 quilos de mel por ano. Agora no Nordeste, que é mais seco, chove menos, lava menos o néctar das flores, né, a Cerrado e a Caatinga são plantas que produzem bastante néctar, lá chega a produzir 100 quilos de mel por ano cada colmeia. Nossa, e existem diferentes tipos de mel, é isso? Como é que... Porque as pessoas falam muito assim, o mel é de laranjeira, mel da jataí, tem diferentes tipos de mel? Você pode explicar um pouquinho a respeito disso? Sim, dependendo da flor que a abelha vai, né, ela vai produzir o mel daquela flor, né, então a gente classifica pela flor, né, e a propriedade da planta vem para o mel. Então, muito consumidor de mel, ele já sabe disso, que a propriedade da planta vem para o mel, então ele já sabe para que ele vai usar aquele tipo de mel. Por exemplo, o mel de eucalipto, ele já foi comprovado cientificamente que ele tem uma substância que combate a tosse. Né? O mel silvestre, ele é um mel que vem de várias floradas que a abelha visitou, então é uma mistura de méis que a gente já identificou também que ele ajuda no controle do intestino, quem tem solto ou preso. O mel de plantas de capixingui, que é uma planta que dá na Mata Atlântica, é um mel forte e amargo, muito utilizado para problemas no fígado. A gente tem também o mel de cambará e sapeixe, em Minas Gerais, em Passos de Vaca, né, que nasce essa praga para o pecuarista, é uma praga para o apicultor, é uma planta muito boa porque a abelha faz o mel e combate problemas de resfriado, gripe. Né, a planta também, se você fizer o chá para resfriado e para gripe, então a propriedade da planta vem para o mel. Mel de cana-de-açúcar, que é rico em ferro. Antigamente achava-se que era um mel que não prestava, mel de alambique, jogavam fora. Hoje em dia, médico homeopata reconhece, recomenda para tratar problema de anemia. Né? E os méis mais clarinhos, mel de laranjeira, cipa-uva, mel de marmeleiro, mel de cajueiro. Cajueiro, dependendo da espécie do caju, ele sai clarinho. E mel de alecrim, né? Os méis mais clarinhos são mais calmantes, porque o teor de água é mais alto nele, então ele fica mais calmante. Então esses méis mais clarinhos são melhores para diminuir o metabolismo, principalmente durante a noite, enquanto a pessoa está dormindo. Então uma criança que urina à noite, dá tempo de chegar de manhã e ir ao banheiro. Um adulto com insônia, né, também dorme melhor se tomar um mel clarinho. E qualquer tipo de mel de abelha apis, né, o mel escuro ou claro, ele é rico em glicose e frutose. Ele ajuda também ao cérebro a trabalhar durante a noite, porque a glicose e a frutose alimenta o cérebro. Ele consegue pegar 3 vezes mais reserva de gordura enquanto você dorme, então refaz células e tecidos que você perdeu durante o dia. Então, além de acordar mais disposto, sem dor de cabeça, sem dor no corpo, você ainda queima calorias. E tem algum horário melhor para tomar o mel? Sim, à noite, antes de dormir. Se uma pessoa pratica esporte, ela pode comer o mel de manhã, tarde e à noite. Se a pessoa tem uma vida sedentária, é melhor comer o mel só à noite, porque ela vai alimentar o cérebro.
né? E se ela tiver uma noite de sono profundo, no mínimo, sem interromper, 6 horas de sono profundo, o cérebro vai conseguir trabalhar, ela vai acordar mais disposta. Tudo isso que eu falei agora sobre essa dieta do mel, a gente pode encontrar num livro, né, que o nome também é Dieta do Mel, Como Emagrecer Dormindo. O livro explica cientificamente, através de um estudo de 2 americanos, foi comprovado, né, que o mel, frutas, legumes e verduras, eles possuem glicose e frutose e ajuda muito no trabalho do cérebro durante a noite. Então o cérebro ele usa a glicose e a frutose à noite. O mel ele é um alimento muito calórico, então por isso que não é recomendável comer muito durante o dia, porque o cérebro está ocupado com outras tarefas. Então, se você comer ele à noite, é muito mais... Ele vai conseguir absorver melhor. Isso. E tem uma quantidade de mel para você comer, consumir? Isso, o adulto, 1 ou 2 colheres de sopa, ou numa salada de frutas, ou no suco, ou no chá, antes de dormir, 1 hora antes, que é o que o livro explica, né? Um adolescente, 1 colher de sobremesa, uma criança, 1 colher de chá, uma criancinha menor, 1 colher de café, tá? A partir de 2 anos. Entendi. Muito interessante isso. Então, para quem quer emagrecer, vamos comer mel. Para quem quer emagrecer e ter um dia de trabalho bom, né? Aproveitável. Sem Porque sono, vai refletir no dia corpo. seguinte, né? Com certeza. E diz pra gente, desde quando o homem consome o mel? Pinturas nas cavernas da Europa foram encontradas que mostram que desde a pré-história o homem consome mel, dependendo da religião de cada um, desde Adão e Eva. A gente sabe que o homem começou a consumir mel desde quando ele surgiu no planeta Terra. Até mesmo desde antes do fogo, né, que ele começou a consumir o mel. Então essas pinturas provam que o homem já consome o mel desde a pré-história. Muito interessante. Conta pra gente, o mel tem data de validade, Fabiano? Então, no decorrer, né, da história, no Egito Antigo, na Grécia Antiga, as múmias que foram guardadas com seus pertences, acreditando que um rei ia viver de novo, então guardaram também o mel, que era considerado ouro do rei, né, o mel valia ouro naquela época, e hoje em dia foram encontrados esses potes de mel nas tumbas, e para descobrir o que era aquele produto, eles fizeram análise química e descobriram que era mel. Ele tinha os mesmos nutrientes e vitaminas de um mel colhido hoje. Havia perdido o cheiro, o gosto e a cor, mas descobriram que era mel. Então a gente sabe que o mel tem uma data de validade de 5.000 anos, se ele for bem armazenado, né, se for bem manipulado. Mas se ele for mal armazenado, né, ele pode azedar, né? Então, hoje em dia, a gente coloca na embalagem do mel uma data de validade de 2 anos, 3 anos, porque é uma exigência, né? Porque é um alimento que vem de um animal. Uhum. Mas se você souber guardar ele dura até 5.000 anos. Que beleza! E como é que se colhe o mel? Bom, então na pré-história usava-se uma colmeia de palha, né? Depois no Antigo Egito, na Antiga Babilônia, usava-se uma colmeia feita de barro, onde foi encontrado esse mel de 5.000 anos. E hoje em dia a gente usa uma colmeia de madeira, e geralmente a gente pinta ela de colorido, porque a abelha enxerga cores coloridas, como as flores, né? Então a abelha consegue enxergar a casa melhor na hora de voltar com os produtos para a colmeia. Então ela consegue ter um voo mais preciso, chegar em casa mais rápido e produzir mais mel. Então ela enxerga mais as cores coloridas. Eu não sabia que a abelha enxergava colorido. Isso. Então, por isso que a proteção do apicultor é branca? Sim, tem a ver? Sim, tem a ver porque o branco ela não enxerga. Então, se você usar uma roupa branca, você fica invisível para a abelha na hora da colheita do mel. Bom, o apicultor com aquela roupa branca, né, todo protegido, com luvas e botas, na época da pré-história não tinha isso, mas ele aprendeu, antes de descobrir o fogo, com os animais, principalmente o macaco, que se você deixar de comer alimentos fortes, como pimenta, alho, cebola, que causam mau hálito, né, você deixar de namorar uma noite antes, para não liberar hormônio no dia seguinte, ou também bebida alcoólica, né, você evitar antes de colher o mel, você mais tranquilo, você consegue colher o mel com muita concentração e técnica. Não recomendo ninguém em casa fazer isso, colher mel sem roupa de proteção, né? Então naquela época eles faziam assim. Agora hoje em dia, com essa vestimenta branca de proteção,
e com fumaça, né, com uma máquina que a gente usa que chama fumigador, a gente pode ir até uma colmeia para colher o mel. A gente chega na colmeia, na entrada da colmeia tem as abelhas que defendem, então a gente joga um pouquinho de fumaça só para simular um incêndio. Elas vão entrar, avisar as abelhas que estão lá dentro que a colmeia pode pegar fogo, então elas vão se empapuçar de mel, encher a barriga, o estômago de mel e esperar o fogo. Com o estômago cheio de mel, ela não consegue dobrar o abdômen para soltar o ferrão. Então, assim, com a roupa branca de proteção e com a fumaça, o apicultor leva menos picadas na hora da colheita do mel. Depois que ele vai embora com a fumaça, a abelha vê que passou o perigo, ela continua morando na colmeia, devolve o mel e fica ali. Não é como a gente pensava que com a fumaça a abelha vai desmaiar, ou vai ficar tonta, ou vai fugir, ou vai morrer. Não, a fumaça é só para simular um incêndio e ela encheu o estômago de mel e não conseguir picar. Serve como um alerta, então. Então, dessa forma, a gente colhe o mel, leva ele para uma sala de mel, onde o quadro do favo ele encaixa dentro da centrífuga, que é uma máquina que ela vai expulsar o mel do favo. O mel vai para o pote e o favo volta inteiro para a colmeia. No mesmo dia ou no dia seguinte, o apicultor devolve o favo vazio para a abelha encher de novo. Então, dessa forma é feita a colheita de mel. Conta pra gente, Fabiano, como é que a gente deve consumir os produtos das abelhas? Porque ela tem outros produtos além do mel, não é isso? Sim, ela tem o mel, a própolis, a geleia real, a cera. Já falamos da essência das abelhas, que é usada na apiterapia, e o pólen, né? A própolis é antibiótico natural da colmeia. A gente usa muito a própolis para vários problemas externos no corpo, tipo micose, frieira, alergia, afta, dor de garganta, né? Mas ela pode ser ingerida com água ou com suco, né? Algumas gotinhas para prevenir de doenças ou para tratar algumas outras, né? Em maior dose. Então, se for só para prevenir, de 1 a 3 gotas. Se for para tratar, de 20 a 45 gotas de própolis, né? Uma vez por dia. E o própolis manipulado, ele tem o mesmo efeito? A própolis, e bruta, in natura, na colmeia, ela precisa ser muito bem mastigada. Agora, quando a gente dilui ela em álcool, solução glicólica ou água, o álcool, por exemplo, ele absorve bastante a propriedade da própolis. Então é muito mais fácil o nosso corpo absorver. Tá? A geleia real, ela é um alimento muito completo. Ela possui muitas enzimas que ajudam na produção de hormônios, tanto no corpo do homem quanto da mulher. Problemas de tensão pré-menstrual, menopausa, impotência, dá disposição para acordar cedo. Tá? A cera é rica em vitamina A. Posso fazer uma pergunta da geleia real? Pode tomar todo dia? Sim, todos os dias. Se você quer só prevenir de alguns problemas, você pode consumir a quantidade de um caroço de feijão de manhã embaixo da língua, em jejum. Ou se for tratar algum problema, 3 colheres de café de manhã, à tarde e à noite. Então, no caso da tensão pré-menstrual, por exemplo, pode fazer esse tratamento? Pode, com uma dose maior, né? Além das enzimas, ela tem também os minerais, né? Aminoácidos, né? Por exemplo, o que tem de potássio em 10 bananas, você encontra uma gotinha de geleia real, ajuda a combater problema de cãibra também. Cálcio, tem muito cálcio. Então, é sempre bom lembrar, além do alimento rico em cálcio, a gente precisa tomar um fixador do cálcio no osso, né? Então não adianta tomar só um alimento rico em cálcio, né? Então a geleia real é um alimento muito rico, completo, um dos mais completos do mundo, né? Uhum. Posso falar da cera? Pode. A cera é um alimento rico em vitamina A, mais do que na carne do boi. Então a vitamina A ela ajuda muito a vista, aos cabelos também. E ela controla o colesterol. Você mastigar um pedaço de favo, engolir um pedacinho de cera por dia também ajuda a controlar o colesterol, né? Então você come o favo da abelha para melhorar o colesterol, é isso? Isso, você não pode ingerir muito favo porque a cera não é digerível. Tá. Né? O pólen, ele é o gameta masculino da flor, é um alimento muito rico em proteína. Uma pessoa vegetariana que não come carne, ela pode muito bem substituir o pólen pela carne. Tem muita proteína, tem pólen de vários sabores, então é bem variado, né? Às vezes a pessoa está cansada de comer ovo, né? Que tem proteína, então pode optar pelo pólen também.
O pólen ele ajuda a desintoxicar o sangue. Quem fez quimioterapia, quem toma muito remédio alopático, precisa desintoxicar. O pólen é afrodisíaco, né? Ele também ajuda problema de depressão, estresse. Um alimento muito rico, o pólen, né, que é colhido das flores. As abelhas selecionam os melhores, sem fungos, sem bactéria, não mofados, não tóxicos. São os únicos animais que conseguem coletar os melhores tipos de pólen. Então é um alimento muito rico à saúde. Então eu ainda recomendo consumir os produtos das abelhas in natura, do jeito que eles são colhidos na colmeia. Tá? O mel, do jeito que ele é consumido, líquido, sem pasteurizar. Esqueci essa história de mel em pó, essas coisas que o homem vem inventando, manipulando. Eu acho que a abelha ela mantém a essência delas ali no produto. Então quanto mais a gente manipula, mais perde a essência das abelhas. Então o mel, do jeito que a abelha produziu, a geleia real in natura, que é essa que vai no congelador, né? A própria, se puder ser consumida bruta, também melhor, né? E o pólen, se puder consumir aquele pólen que a abelha guardou lá no favo, que a gente chama de pão das abelhas, também é muito melhor. Fabiano, o papo está muito interessante, é uma pena, mas a gente vai encerrar o programa de hoje. Eu quero agradecer a sua presença e as suas valiosas dicas e quero que você fale, por favor, como os nossos ouvintes te encontram. Bom, podem me encontrar na Cidade das Abelhas, que eu estou lá a maior parte do meu tempo, né? Dia de semana recebendo escola, ao final de semana as famílias e grupos, de 8h30 da manhã até as 5 da tarde, principalmente os finais de semana e feriados, né? O telefone de lá é o DDD 11 4703 6460, ou através do meu celular, que é 11 também o DDD 98840 4383. Repete seus telefones então para quem não teve tempo de anotar. 11 4703 6460 ou 11 98840 4383. Ou pelo e-mail também você me acha no Facebook, Fabiano_Guedes@hotmail.com. Guedes com S, tá? Fabiano_Guedes@hotmail.com. Bem, eu espero que as dicas do Fabiano Guedes façam a diferença no seu dia a dia. Lembrando que eu também estou aqui à sua disposição para esclarecer eventuais dúvidas, trocar ideias ou ouvir o seu relato e sua sugestão. Então, caso tenha interesse em fazer uma sessão de atendimento terapêutico ou ainda queira aprofundar ou ampliar os seus conhecimentos através dos nossos cursos e workshops, entre em contato. Zion Cursos e Terapias no Facebook ou através do nosso site www.zioncursoseterapias.wix.com/Zion Cursos e Terapias ou o e-mail zioncursoseterapias@gmail.com. Fabiano, foi um prazer te receber aqui e você vai voltar para a gente conversar mais a respeito das abelhas, porque faltou muita coisa, não é isso? Faltou a parte da biologia, da ecologia das abelhas, a gente pode fazer um novo programa. Agora, eu que agradeço pelo convite, estou muito honrado aqui de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Gente, boa noite e muita alegria, energia, paz e prosperidade. Nos encontraremos neste universo holístico na próxima quinta-feira, às 20 horas. Boa semana. Acabamos de apresentar, pela Rádio Transcendental, programa Universo Holístico. Produção e apresentação: Sandra Costa, professora e terapeuta holística, do Zion Cursos e Terapias. Rádio Transcendental, a mais holística das rádios. www.radiotranscendental.com.br